pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Verso e Prosa, uma colher de chá. E hoje nós vamos falar de um aspecto da literatura que também se relaciona com uma tendência humana, que é viajar. Viajar significa conhecer novos horizontes, deslocar-se, sair do lugar de conforto, da zona de conforto, para um outro lugar, às vezes por curiosidade, outras vezes por necessidade. Né? Então, várias obras da literatura retrataram essa nossa tendência em viajar. Tem uns versos de Carlos Drummond de Andrade que eu gosto muito, que ele fala: o homem às viagens, dessa necessidade, né, do deslocamento. E ele diz assim: o homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, humaniza a lua, civiliza a lua e depois já parte para outros lugares. Porque essa necessidade humana é a necessidade da inquietação. Ele não fica quieto no mesmo lugar. Então, para falar um pouco sobre essa inquietação de viajar, de desbravar novos lugares, nós convidamos o aluno Arquimedes. Ele é aluno do 6º ano do Colégio Mater Christi e ele veio hoje compartilhar conosco um pouco sobre essa tendência das viagens, mais especialmente sobre o autor Júlio Verne, da literatura francesa. E ele vai começar, né, falando sobre um de seus livros, do Júlio Verne, escritor francês, sobre viagem ao centro da Terra, não é? Foi o que você leu. Foi. Pode falar. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, ele conta a história de um renomado cientista que mora em Hamburgo, na Alemanha. O nome dele é Otto Lindenbrock. Ele mora numa casa em Hamburgo junto com o seu sobrinho Axel. Em um dia, ele encontra dentro de um livro de 700 anos um pergaminho escrito à mão por Arne Saknussemm, que era também um cientista, só que ele também era aventurista. Decifrando esse enigma encontrado no pergaminho, tem uma passagem que diz exatamente como chegar ao centro da Terra. Isso se encontra na cidade natal de Saknussemm, na Islândia. A partir do momento que eles descobrem esse enigma, eles arrumam suas malas, compram passagem e vão direto para essa cidade na Islândia. Só que o que tinha escrito no enigma é que dentro de uma montanha existia um buraco e que uma sombra vai iluminar o buraco para eles poderem entrar. Isso eles teriam que esperar o início de julho. Aí durante a viagem, o sobrinho tinha receio do que poderia acontecer, porque existiam muitas controvérsias científicas, como por exemplo que quanto mais você desce embaixo da Terra, mais a pressão aumenta. Além da temperatura, que como o núcleo fica no centro da Terra, quanto mais você desce, mais a temperatura tende a aumentar. Então ele ficou a viagem inteira tentando fazer com que seu tio desistisse, mas nenhuma hipótese ou teoria científica ia fazer Otto Lindenbrock desistir. Quando eles chegaram nesse monte, eles começaram a descer e perceberam que todas as teorias científicas não se encaixavam, pois como eles iam descendo muito devagar, eles se acomodaram com a temperatura e com a pressão. Então, era bem difícil entender o que estava acontecendo e eles encontraram muitas coisas extraordinárias, como espécies extintas, muitas pedras preciosas, e para saber se ele chegou mesmo ao centro da Terra e se eles conseguiram voltar, tem que ler o livro. Júlio Verne já gosta desses desafios, né? Porque quando ele criou a personagem de A Volta ao Mundo em 80 dias, foi de uma aposta, né? Que ele fez que conseguiria, né, dar essa volta ao mundo em 80 dias. Que foi publicação de livro, depois de produções cinematográficas também mundialmente conhecidas. E esse livro é um dos, né, da coletânea Viagens Extraordinárias, né? Há quem diga que o Júlio Verne ele é um dos maiores escritores, né, no que diz respeito na questão do romance aventura, né? E quando ele criou A Volta ao Mundo em 80 dias, né, em 1873, ele fala justamente, talvez empolgado pela questão das invenções da época, né, do século XIX, então o levou a criar essas aventuras falando sobre viagens, né? Aí também dizem que uma das coisas que o decepcionou muito, né,
foi a questão de, apesar de toda essa obra maravilhosa que fala sobre viagens, né, e ser muito lido, ele nunca foi indicado para a Academia Francesa, né, de Letras. Isso foi uma de suas frustrações. Aí, Viagens Extraordinárias, foram publicados 54 livros, né, romance e aventura, e após a sua morte também, né, ainda foram publicados alguns que ele tinha escrito e não deu tempo publicar, né? Só foram publicados após a sua morte. Eu gostei muito desse livro e da coleção dele, porque tanto por você criar um espírito aventureiro, você vai realmente entrando na história. Quanto mais você lê, mais você tem vontade de saber se eles vão realmente chegar ao centro da Terra e contradizer os fatos científicos que existem. E é um livro que agrada a todo tipo de leitor, porque ele fala sobre a questão geográfica, histórica, não é? Quem gosta de relatos de viagem, relatos pessoais, aventura, seria uma obra completa. Seria uma viagem propriamente dita, né, professora? Por vários campos, áreas de conhecimento, né? Mas seu primeiro livro foi 7 Semanas e um Balão. 7 Semanas e um Balão. Então, Arquimedes, tem uma curiosidade que o leitor, com certeza, ele desperta para isso, que é sobre o enigma. Sobre esse enigma que você mencionou do pergaminho. Queria que você falasse aí como é que ele aparece na história. Certo. Ele é encontrado dentro de um livro. E nesse livro, ele tem um pergaminho muito antigo. Aí, esse pergaminho foi escrito à mão pelo próprio Arne Saknussemm. Ele estava escrito em letras rúnicas. Então eles passaram muitos dias sem comer e sem beber, porque o Otto Lindenberg estava muito incentivado para descobrir aquele enigma. Então, a casa inteira daquela casa que tinha ele, o sobrinho e a empregada, nenhum deles saíam, nem comiam, nem bebiam por causa disso. Como estava em letras únicas, eles tinham que decifrar. Para decifrar, primeiro, eles transformaram, eles colocaram as letras de trás para frente e traduziram. Ficaram em latim, que dizia exatamente: desça a cratera de Ioco, de Sneffels, que a sombra dos Cartares vem acariciar antes das calendas de julho, e chegará ao audaz viajante ao centro da terra. Foi o que fiz, Arne Saknussemm. Isso quer dizer que o quê? A cratera de Ioco se encontra em um monte chamado Sneffels, na Islândia. No início de julho, outro monte, chamado Skartaris, a sua sombra irá iluminar a cratera, para saber a hora certa para poder entrar e chegar ao centro da Terra. Então, de fato, aparecem algumas pistas, né? Exatamente. Para o leitor, de certo modo, também já ir decifrando, né, esse enigma com o decorrer da história. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de Arquimedes, que ele hoje veio falar sobre essas viagens, que quem proporciona essa viagem, sem a gente sair do lugar, é a literatura. Porque a literatura é a arte da palavra falada ou escrita, não é isso, professora? Sim. A literatura não só distrai, né, nos traz entretenimento, mas também amplia os nossos horizontes. A partir do momento que a gente está lendo, a gente está aprendendo, né, a ler o mundo, ler as pessoas, né, fazer interpretações da vida. Muito bem. O diário de bordo, o gênero textual diário de bordo, ele também traz muito disso, né, do que acontece nas viagens, das sensações que essas viagens nos trazem e como a literatura ela nos ajuda nesse deslocamento imaginário, mas que nos proporciona tanta emoção quanto você deslocar-se fisicamente. Eu gostaria de indicar o livro Odisseia, que conta a história de Ulisses, ou Odisseu. Ele foi um desbravador dos mares, que participou da Guerra de Troia, sendo nesta guerra vencedor. Após vencer os troianos, ele quis voltar para os braços de sua amada e de seu filho Telêmaco. Mas, durante essa viagem de volta, após 20 anos indo para a guerra, ele encontra muitos desafios, como, por exemplo, o Ciclope, que é filho do Poseidon, além de vários outros seres místicos. Mas, com a ajuda de Atenas e Zeus, vamos saber se ele consegue ganhar essa batalha e voltar para os braços de sua amada. Sherlock Holmes e Casos Extraordinários conta a história do detetive Sherlock Holmes e seu parceiro Watson, que desvendam 4 casos misteriosos, como por exemplo a gangue dos cabelos ruivos, que
contrata apenas pessoas com o cabelo vermelho, além do roubo do diamante, que começa com o desaparecimento de um ganso. Junto com seu parceiro Watson, o detetive Sherlock Holmes encontra dificuldades para desvendar esse caso, mas a partir de várias pistas e especulações, ele talvez consiga desvendar esses casos e trazer a felicidade para todos. Então, o homem, as viagens, a literatura e as nossas emoções como leitor. E eu vou reforçar os nossos agradecimentos a Arquimedes e também mandar um abraço para o xará Júlio, que nos ajuda hoje aqui nessa gravação. Viu, Júlio? Hoje nós falamos sobre Júlio Verne. Até a próxima, se Deus quiser.